Oi pessoal, tudo bem? Nós temos a alegria de iniciar mais um podcast, As Minas na História. E esse podcast foi pensado com muito carinho, com muito afeto para cada um de vocês. Está mega especial. Nós temos aqui uma parceira diferente. E aí, Eloá, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje juntas para entrevistar uma mulher que para nós assim, é uma grande referência. Quando nós conversamos na escola, né, Eloá, junto com os alunos, todos, né, citaram o nome dessa pessoa. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer um pouquinho mais da trajetória dela, um bate-papo, né? Da trajetória dela, da história de vida, né? Tudo que ela tem aí um pouquinho para compartilhar com a gente. Então receba com muito carinho Maria Valentina. Obrigada, minha querida, por ter topado o nosso aceite, por estar aqui hoje nesse bate-papo maravilhoso. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Maria Valentina. Eu nasci dia 1º de outubro de 1955. Hoje tenho 69 anos. Sou católica, mulher simples, dedicada ao trabalho, procurando sempre dar o melhor de mim. É uma honra estar aqui dando essa entrevista. Que maravilhosa! E pra gente iniciar então esse bate-papo, se você me permite chamar de Maria, né, Maria Valentina, como que a senhora se define enquanto mulher, o que te trouxe até aqui, olhando para sua trajetória, a senhora se definiria como? Eu me defino assim, como uma mulher, como eu já disse, bem simples. Sim. Né? Sempre trabalhei muito. A minha infância foi assim, uma infância como outra criança qualquer. A senhora é nascida em Brasilândia? Não, nasci em Jales, no estado de São Paulo, e vim para Brasilândia com 7 anos de idade. Ah, bem pequenininha. Bem pequenininha. Com os pais mesmo? Sim, com os meus pais. E aqui estou morando até hoje. Então, praticamente, né, toda a minha vida, né, foi aqui em Brasilândia. Tem irmãos? Sim, tenho. Nós éramos em 6 mulheres e 2 homens, né? Então hoje nós já somos menos, porque já teve 3 dos meus irmãos que já faleceram. Certo. E essa infância, a senhora lembra do quê? Quando a senhora pensa assim, nessa infância de você, seus irmãos, o que vem na memória da senhora, essa época de infância, de criança, da Dona Maria? Olha, a minha infância foi assim, a gente foi criada no sítio, né? Ah, legal. Mas daí alguns anos o meu pai vendeu o sítio e nós viemos morar na cidade. De lá para cá, trocamos aqui na cidade de várias casas, né? Mudamos várias vezes, mas sempre aqui em Brasilândia. Essa infância da senhora, assim, a senhora lembra de alguma coisa que a senhora brincava, algo que a senhora vivenciava? Sim. Aqui na cidade, que ainda estava começando, né? Sim. A senhora veio pra cá com quantos anos era a cidade? Ah, pequena, tipo 7 anos. Ali a praça ainda era uma só, né? Sim. E na época da primeira televisão, que foi montada na Eu lembro, muito legal. Eu acho que a Elô não lembra, você sabia disso, Elô? Tinha uma TV no centro da cidade, né, Dona Maria? E assim, depois, à noite, depois do banho, depois do jantar, por volta das 7 até 8 horas, as pessoas sentavam lá na praça para assistir a televisão. Porque estava chegando, né, a televisão naquela época. E não era tão acessível assim para todo mundo também, né? Era. E era esse ponto de encontro ali da cidade, né? O que a senhora lembra mais dessa cidade ali ainda começando? Teve a TV, né? Sim. Eu lembro bem pouquinho. Eu acho que assim, quando eu era pequena, eu lembro de uma vez ou outra que eu fui assistir, mas aí depois já começou a ser popular, mas a gente usava muito bateria para usar a televisão, sabe? Aquela vida meio escassa. Sim, aí as mães, né, já não deixavam tanto ir, né, conforme as pessoas, né, aumentando, então aí já começava as restrições. Ah, não pode, né, chegava tal hora já tinha que recolher, né, ir para casa.
A gente brincava muito, assim, durante o dia, naquela praça, assim, a gente brincava de boneca, brincava de cantiga de rodas, né, porque aquela praça, ela era, assim, uma areia bem, bem legal ali. Na verdade, a diversão de todas aquelas crianças que moravam ali em frente à praça, era sempre ali na praça, se reuníamos, nós nos reuníamos. Teve uma época que teve um cinema também na cidade, a senhora lembra? Sim, ou não? Lembro. Lembro, sim. Era algo popular, que o pessoal também tinha acesso ou não muito? Tinha acesso, sim. Uhum. Mas, assim, tinha dias que era de graça, outros dias não. As pessoas, eles cobravam porque tinha na praça e também tinha um salão, né? Que hoje é mais ou menos, assim, fundo ali ao lado do Banco do Brasil, aquele fundo, aquele salão grande, era ali. Sei. E quando era ali, então eles cobravam, assim, pouquinho, mas cobrava. Valor simbólico, um mas valor tinha. Simbólico, mas tinha. Legal. E quando na praça não, né? Era para todo mundo. Uhum. Você pode compartilhar com nós uma memória feliz? Sim, o nascimento do meu casamento, né? E depois o nascimento dos meus 3 filhos. Que lindo. Para mim o nascimento dos meus 3 filhos, assim, foi o maior presente de Deus. Fala o nome deles aí pro nosso público, né? Que às vezes não conhece. O Fábio Frank Rodrigues, a Fabiana Maria de Souza Rodrigues e o Fabruno Jovelino de Souza Rodrigues. 2 meninos e uma menina. E uma menina. Que legal. Você compartilhou com nós uma memória feliz. Agora você pode compartilhar, assim, uma memória triste? Posso. A memória triste, assim, que ocorreu na minha família foi a morte de 3 irmãos. Assim, datas diferentes, mas assim, pouco tempo, assim, poucos anos um do outro. E isso marcou muito a nossa família, a minha família. Eles eram novos? Não, eles já tinham, assim, uma faixa etária média. Tá? Mas sempre uma perda muito dolorida, 40 né? anos, 45 anos. Foi muito doloroso a morte deles. Então vamos para um outro tema, né? Como eu iniciei o nosso podcast, a senhora é uma referência para nós enquanto mulher negra, empreendedora, né? E assim, conversando com os alunos na sala de aula, né? Sempre quando a gente fala de mulher de sucesso, empreendedora e tal, o nome da senhora é citado. Então eu quero saber assim, lá no início, conta pra nós como que surgiu a Panificadora Jardim, quem que pensou, os primeiros passos. Foi difícil para a senhora enquanto mulher estar ali à frente? O que a senhora passou, o que veio na memória da senhora assim, de desafios? Ou não, teve facilidades também no meio desses caminhos? Foi o primeiro empreendimento de vocês? Sim. Da família e tal, de vocês? Não, tivemos outros. Antes, né, nós tínhamos um mercado. Nós tínhamos um mercado. Então, após, né, o casamento, aí então eu deixei de trabalhar no mercado, eu fui morar na chácara, né? Então, só mais tarde que nós tivemos a ideia, né? Morar na chácara, depois eu fui para a escola, lecionei vários anos, né? Então, bem mais tarde que surgiu a Panificadora Jardim. A Panificadora Jardim surgiu assim, eu gostava muito de cozinhar, né? Então sempre fazia algumas coisas diferentes, assim. E sempre o meu ex-marido, ele levava alguém para almoçar em casa, tal. E, inclusive, ele era muito amigo desse gerente do Banco do Brasil que nos proporcionou o FCO. Então ele foi almoçar na minha casa, aí ele gostou, né? Eu não lembro se foi jantar ou almoço. Aí ele disse para o meu marido: nossa, sua esposa cozinha bem e tal. Mas então aí eu acho que eu vou dar um FCO para vocês abrir uma panificadora, porque até então em Brasilândia estava precisando de uma panificadora, ou na época padaria. Que legal. E foi assim, e aí vocês começaram. Surgiu a Panificadora Jardim. Quantos anos já? Hoje a Panificadora Jardim ela tem 35 anos. 35 anos. E quando a senhora olha assim para essa história que a senhora foi construindo, né? Qual sentimento vem assim na mente, no coração? Nossa, aí eu fico assim muito feliz,
porque para a Panificadora Jardim tornar o que ela é hoje foi assim através de um processo bem longo, muito trabalho, sabe, muita persistência, porque foi surgindo, né? Nós fomos acrescentando as receitas, né? Aos poucos. Então, primeiro veio como padaria, que era só produção de pão, depois panificadora, né? E confeitaria, aí veio, né? Passou a ser panificadora e confeitaria. Hoje nós já trabalhamos com panificação, confeitaria, salgaderia, né? Legal. E também servimos festas, né? Eventos e festas hoje. Então foi um processo assim muito longo, que exigiu assim projetos, pensamentos e... Não é da noite pro dia, né? Não foi da noite por dia. Então hoje eu sempre falo, hoje a Panificadora Jardim ela já chegou, né? Patamar que a gente tinha sonhado. Era isso que a senhora sonhava, esperava, sim, assim, desde o início tinha essa visão. Tinha uma visão, não tinha assim recursos financeiros para poder, mas aos pouquinhos a gente foi trabalhando para chegar até hoje. E as dificuldades no meio do caminho? Foi mais financeira? Foi sobre o empreender? Passamos por várias dificuldades financeiras. Financeiro, né? Porque acho que o mais de tudo é o financeiro, né? Para começar, né? Para começar. Depois também a questão da mão de obra, né? Muito difícil, tivemos que buscar pessoas de fora, né? Para treinar os funcionários. Mesmo assim, depois de treinamento, né? Você tem assim, que estudar receita, você tem que, como dono, você tem que ir lá, pôr a mão na massa, testar. É um estudo contínuo, né? Foi muito trabalho mesmo. Tem hora que às vezes eu falo, eu não acredito que a padaria chegou, né? Então hoje a gente produz assim com facilidade, salgadinhos, bolos, doces, rapidinho, né? A gente monta um evento e serve, mas foi através de muita luta. Eu imagino. E por ser mulher negra, a senhora viu alguma dificuldade nesse processo todo ou para a senhora não teve? Por ser mulher negra, sempre tem os preconceitos, né? Mas eu sempre, assim, fui educada pela minha mãe. A minha mãe era portuguesa com italiana e o meu pai que era negro. Então a minha mãe era sempre assim, desde muito cedo, conversava com a gente e falava pra gente assim, seja sempre você mesmo, né? Nunca autêntica. Autêntica, isso. E nunca deixa as pessoas te diminuir, né? Por causa da cor. Ela sempre trabalhou isso com você. Mas assim, desde pequena, assim... Sim, ai, porque que bom, às que vezes importante. quando a gente, né, a menina negra na escola, né? Então sempre, às vezes, as pessoas, as próprias coleguinhas, né, que são brancas e tal, então, desde cedo a gente chegava chorando porque tinham xingado, porque crianças brigam, né, assim. Aí ela falava, não pode deixar, porque nós somos fruto de um Deus criador, então não foi a gente, é Deus que nos fez assim, minha mãe falava, então a gente sempre então, por mais que a senhora passava por alguma situação de racismo ou preconceito, esse letramento racial, esse acolhimento familiar, esse acompanhamento desde pequena fez a diferença. Desde pequena. Minha mãe sempre, ela nos orientou muito. Acho que talvez por ela ser, né, branca, meu pai negro, então ela desde cedo ela já... E o seu pai não falava, não conversava tanto, não, nesses aspectos? Não, meu pai, a gente assim, porque o pai levanta cedo, naquela época era roça, né? Então voltava tarde, tomava um banho, sentava lá, já ia dormir. Agora a minha mãe, minha mãe era muito inteligente. Tanto é que a minha mãe deixou o nome na história em Brasilândia, né? Tereza Valentina. Minha mãe era assim muito sábia, muito inteligente. E hoje a senhora escrevendo a história também, né? Para nós é um privilégio. E isso que a senhora falou explica muito dessa questão da senhora ser tão autêntica, né?
os próprios alunos falaram assim, professora, mas ela é toda bonita lá à frente da padaria, com seu cabelo lindão. Aí teve uma aluna que falou assim, eu nunca vi ela alisando o cabelo. Você já alisou seu cabelo? Já passou por esse processo? Muitos anos atrás, sim. Até que um dia eu decidi que eu não queria mais alisar o meu cabelo. E como que foi esse processo para você? Lá atrás, as próprias amigas, né, falavam, olha, eu alisei, a Lisa também e tal. Por volta, por exemplo, na 7ª série, 8ª série, então, né, interfere bastante, sim, né, a amizade da gente, é assim, de sentar, de conversar, as amigas. Mas depois eu fui me dando conta que o melhor é ser você mesma, né? Do jeito que Deus é autêntica. Eu me sinto bem assim. Que linda, maravilhosa. E esse processo, né, que toda menina negra passa, esse seu relato, né, eu acredito que é muito importante, né, para as meninas que estão nos ouvindo, né, porque infelizmente ainda as questões do racismo ainda perpassam as escolas, a nossa sociedade, as escolas também. Então a gente passa por esse processo de construção da identidade da menina negra, dos seus crespos, dos seus cacheados, de como se identificar, né? Então ver a senhora, ver outras mulheres pretas de sucesso e sendo autêntica, isso é uma referência muito grande. A senhora tem, sim, verdade, né? A proporção que isso reflete mesmo hoje, assim, na educação. E quando a senhora dava aula, a senhora sentia essa referência, assim, para os alunos também, para aquele período? Assim, como professora, até que eu não sentia, assim, os alunos me respeitavam muito, né, mas sempre existiu, assim, o preconceito, né, e eu acho que vai continuar existindo, mas eu acho que o melhor mesmo, né, é você se colocar e, assim, se aceitar como você é, né, se tiver, assim, de repente, dar uma resposta, né, que não venha prejudicar o outro, né? Porque, olha, o negro ele contribuiu muito, né? Muito, muito para o desenvolvimento do nosso país, no Brasil, né? Então, eu acho que não precisa ter vergonha da Pelo contrário, ter um orgulho da nossa ancestralidade, da nossa história. Ele né? trabalhou muito, deixou, né? Registrado mesmo na história brasileira. E como que a senhora foi para a área da pedagogia? Eu sempre sonhava, desde pequenininha, assim, desde os 7, né, 1ª, 4ª série, 1º grau, eu assim, contemplava os meus professores lecionando e eu achava lindo você poder alfabetizar uma criança, ensinar as pessoas. Naquela época também você não tinha assim, muita opção de escolha de profissão. Se você tivesse que escolher, você tinha que ir embora da cidade, porque aqui na nossa cidade, a cidade pequena, ou você fazia costura ou professor, né? Então, ou dona de casa, né? Então a minha mãe sempre falava, tem que estudar. Minha mãe sempre incentivou, não só eu, como todas as minhas irmãs. Qual o maior conselho que a senhora traz da sua mãe, assim? Por exemplo, autenticidade, né, como já falamos, honestidade, né, e sempre cumprir, né, ser cumpridora dos seus deveres, essa é uma série de conceitos que ela foi referência. Ela foi referente. Né? O trabalho traz, né, a dignidade, né, pra gente. O trabalho é muito importante. E ensinar, no caso, ela falava, sempre a mãe tem que ensinar o seu filho desde pequeno a ser independente, honestidade, saber tratar bem as pessoas, né? E o trabalho. Ótimo, muito bacana. E esse período que a senhora dava aula, qual que eram as maiores dificuldades de ser professores? Minha pergunta, assim, hoje a precariedade do trabalho docente, né, se encontra na questão salarial, muitas vezes na indisciplina de uma sala de aula, né, relação escola-família. E nesse período que a senhora dava aula, hoje já professora aposentada, né, com muito orgulho. Modernizou bastante. Um pouquinho. Quando eu saí da sala de aula, estava chegando o computador nas escolas.
Tanto é que hoje eu não domino o computador, porque se eu tivesse um ano depois, né, se eu tivesse ficado mais um ano, Talvez eu tinha facilitado. teria facilidade. Mas naquela época era mesmo escrita na lousa, né, o giz, o apagador, através de trabalhos, né, trabalho em grupo, exposição, também já existia Já muito. tinha, né? E algumas montagens assim, que a gente fazia para a exposição de uma aula melhor. Mas legal. hoje eu vejo tudo bem moderno, né? A pessoa vai lá, grava fita, vídeo, né? Leva. É bem legal. Acho que hoje os alunos assim têm assim, mais tempo, né? Para olhar, para ver, para pensar, né? Enquanto não fica preso a olhar para a lousa e copiar. Uma diversidade. Diversidade de escolha. Principalmente da 5ª ou 8ª série, né? Da 1ª e 4ª série acho que ainda exige um pouco, né, de escrita, alfabetização. Sim. Mas mudou muito e para melhor. Né? Que bom que a senhora vê assim. Você pode dar um conselho assim para as próximas gerações? Para a juventude? Que o mundo ele está assim em constante mudanças, né? E vai continuar mudando sempre. Mas o trabalho, a responsabilidade, o compromisso, né, com aquilo que faz, tudo aquilo, né, que os seus ideais têm que ser colocados em prática, tanto quando você é jovem, também quando você é adulto. Quer dizer, é muito importante a gente ter os nossos ideais e lutar por eles. Por eles. E esse conselho é maravilhoso, né? Porque hoje nós vivemos, né, Eloá? Assim, às vezes a juventude assim não tem se encontrado nessa questão dos ideais, ou tem os seus ideais, mas criar estratégia, pensar de como conquistar, de como chegar lá, né? Então, escrever essa trajetória é muito importante. Agora eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. Já está quase acabando. Ai, que pena. Um bate-papo maravilhoso. E aí a senhora tenta responder com algumas palavras, tá? Poucas palavras. O que vem na mente da senhora? Pode ser? Vamos lá? Um sonho realizado. Como eu já disse, os 3 filhos. Sempre eu sonhei ter uma filha e 2 filhos. Legal. Deus me proporcionou que legal. esta vitória. Que bonitinha. 3 filhos. Um lugar especial? A minha casa. Legal. Uma inspiração? Vou repetir. Pode. A minha mãe. Eu esperava, né? Ela falou tanto, né, durante a entrevista. Ela é maravilhosa. Os olhos da senhora narram, né? Com um brilho que realmente ela foi e é uma inspiração para a senhora sempre. Uma palavra que te define? Seriedade com o que faz. Que legal. Um medo? Do escuro. Do escuro? Você também tem lá. Tem outras aqui também. Um livro marcante? Rosinha, minha canoa. Que legal. É da época da infância que a senhora leu? Sim. Que legal. Um conselho que a senhora sempre leva com você. Aquela hora a gente falou da sua mãe, né? Algumas palavras, conselho, mas pode ser de outra pessoa agora. Que a senhora sempre leva, um conselho que a senhora ouviu e a senhora traz na sua trajetória. Eu lembro da afinada Inês, do seu Domingão. Sei. Ela me aconselhava bastante. Quando, assim, eu fiquei sozinha, ela falava assim pra mim: não desista, não desista. Que lindo. Você vai tocar a padaria e vai cuidar dos seus filhos, você dá conta. Então, ela me aconselhou muito nesse sentido. Por que eu refiro à padaria? Porque os filhos ainda eram pequenos, ainda estavam assim, iniciando uma faculdade e era meu sonho estudar os meus filhos. Esse foi um dos sonhos. Eu nunca sonhei assim com riqueza, nada, mas eu sempre sonhei estudar os meus filhos. Bonita. Só estudar os meus filhos. E conseguiu, né? Essa trajetória linda. Uma conquista inesquecível? Dar a volta por cima, superando tudo o que eu passei e que eu sofri.
Assim, tudo que eu passei, o que eu sofri. Ah, que bonita. Que às vezes as pessoas olham pra gente e acham que é tudo mar de rosas, E não mas é, não né? é. E uma mulher negra para vencer, para chegar assim, não é que eu tenho muito, mas de onde eu vim, de uma família bem simples, pobre, eu acho que eu consegui até a mais do que eu sonhei. E eu assim, agradeço muito a Deus todos os dias por isso. Porque eu falo assim, Senhor, Tu me deu muito a mais do que eu sonhei. Porque eu sonhava em estudar os filhos e hoje eu tenho assim, não muito, mas de onde eu vim, eu tenho muito mais do que eu sonhei. E isso é bacana, né? Porque na realidade nós queremos ver tantas outras mulheres negras, né? Ocupando uns papéis e que elas quiserem. Mas a gente sabe que realmente não é fácil, né? Sim. São circunstâncias que a vida nos apresenta, que nos leva a ser forte. Sim. Eu não gosto muito dessa frase assim, mulher guerreira, né? Mas a vida, ela nos leva a ser forte. Verdade. E é isso, a senhora tem essa inspiração. Uma frase que te motiva. Amor e paz. Tudo com amor e paz. Consegue? Que legal. Agora então, olha para nossa câmera aqui. Fala algumas palavras finais para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo essa linda entrevista. Fica à vontade, minha querida. Agradeço a vocês, né, a todos vocês que estão me ouvindo ou que vão me ouvir, tá? E peço desculpas se não foi assim. Eu fiquei muito emocionada, não sei se foi... Pelo contrário, foi maravilhoso. Mas foi maravilhoso receber esse convite, tá, de vocês. Nossa, fiquei muito feliz mesmo. É uma honra para mim estar aqui diante de uma câmera. É a minha primeira vez que estou diante de uma câmera. Mas mesmo com bastante medo eu vim, porque é maravilhoso, é honroso para mim. Muito obrigado, tá? Nós que agradecemos, né? Agradecemos a senhora ter topado vir aqui, agradecemos mesmo no meio, né, da insegurança, veio, topou, fez o nosso bate-papo, mas principalmente eu quero agradecer pela senhora não ter desistido, porque atrás da senhora vem tantas outras mulheres. Então, mesmo diante de tantas dificuldades familiares, diante do casamento, enfim, desse cenário empresarial, a senhora não desistiu. E mesmo sem a senhora perceber, a senhora é uma inspiração para várias mulheres. Então, nós queremos te agradecer esse bate-papo, né, Eloá? Que nós aprendemos muito e que venham outras oportunidades, outros espaços como esse, tá? Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, tá, por estar aqui, tá? Muito bom. E eu já choro que eu sou dessa.